Olá pessoal, como foi o fim de semana? O nosso foi bem legal com a vitória, claro, do Botafogo, faturando o título do Brasileirão também, que é uma das competições mais difíceis do futebol mundial. Os jogadores e toda a equipe técnica, assim como a maravilhosa torcida, estão de parabéns. Como eu disse, quando o time ganhou o título da Libertadores, por vencer 2 campeonatos extremamente exaustivos e com apenas 10 homens, no caso do primeiro título, e ainda conseguir manter o ritmo em um calendário de disputas tão apertado, o Botafogo já tem crédito aí por mais de 300 anos. E como quem vive de passado é museu, o que vale mesmo é o dia de hoje. A atualidade, não tem essa aí de torcedor de outro time ficar falando que foi campeão em 1971, 1965, nada disso. O que vale é a atualidade, lamento. E o Botafogo tem feito a glória de seus torcedores. Apenas um recado para aqueles que adoram sacanear os botafoguenses. Agora não podem mais falar por muito tempo. Valeu demais! E dá só agora uma olhada nesse registro após o jogo, um exemplo de humildade, reconhecimento e gratidão. Veja. Eu não sei se eu mereço isso, Jesus. Obrigado, Pai. É a terra prometida, Pai. Já estava preparado, Jesus. Tudo que passei, tudo que passamos era para chegar nesse momento, Jesus. Pai, eu consegui, Pai. Pai, eu consegui. Oh, Pai, eu consegui. Obrigado. Obrigado por todos os ensinamentos, Pai. Obrigado por me ensinar a ser correto, a ser leal. Obrigado, Pai, por me ensinar a nunca desistir. Obrigado. Obrigado, Pai. Eu te amo, Jesus. Obrigado por tudo. A glória é tua, Jesus. Eita, que isso é bonito demais. Marlon Freitas. Valeu demais. Parabéns, irmão. Só quem é torcedor do Botafogo consegue entender isso. E essa semana tem mais. Ainda não acabou. Depois da festa pela conquista do título, os jogadores embarcaram imediatamente para o Catar, nos Emirados Árabes Unidos, onde irão enfrentar o Pachuca do México nesta quarta-feira pela Copa Intercontinental. Foram 16 horas de viagem. Imaginem como esses jogadores estão esgotados. Passando pelo Pachuca, o Botafogo enfrenta o Al-Ahly do Egito, no sábado. E passando pelo clube egípcio, vai enfrentar a maior pedreira de todos os tempos, o poderoso Real Madrid, já na quarta-feira. Veja que teremos aí, com todos esses obstáculos, viagem longa, tempo curto entre uma partida e outra e esgotamento físico dos atletas, uma verdadeira e atual batalha épica entre Davi e Golias. E os outros times, só lembrando, não estão nesta maratona de jogos, não. O Real Madrid, por exemplo, está descansando, de boa, só esperando para ver quem será o adversário. Por isso, os jogadores do Botafogo merecem o nosso carinho e mais profundo respeito. Estão superando limites. Sorte, Botafogo. Já estamos na reta final. Agora, falta pouco. Vamos para cima deles. Esse é um time pronto, diferente do que foi no ano passado, para qualquer batalha. Parabéns, jogadores do Botafogo. Vamos fazer agora um break para o nosso apoiador e voltamos na sequência com as notícias do dia. O governo brasileiro está só se afundando na lama que ele mesmo criou. E mesmo assim os apoiadores continuam espalhando informações inverídicas de que está tudo bem. É um reflexo dos tempos em que não havia a liberdade das mídias sociais. É bem rapidinho e a gente volta já já.
Eu estou mandando esse áudio para agradecer a todos vocês do Articular, que ele para mim está sendo maravilhoso, que eu estou varrendo casa, fazendo serviço todo que eu não fazia. Nossa, para mim está sendo um remédio maravilhoso. Nossa, não tenho o que falar. Muito bom, muito bom. E muito obrigada mesmo a todos vocês do Articular. Muito obrigada. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez, junto dessa nossa grandíssima audiência, para falarmos desse produto que caiu na graça do povo, o Articular, que você acabou de acompanhar mais uma pessoa que vivia com dores, vivia gastando dinheiro com medicação, comprou o Articular e hoje está livre, e hoje está liberto. E quando eu falo liberto, eu quero dizer da liberdade de você poder trabalhar, de você poder fazer as coisas do seu dia a dia sem sofrer com dor, sem precisar ficar gastando dinheiro com farmácia. Liberdade que eu falo é você não precisar ficar tomando aqueles remédios lá de uso contínuo. Até quando você vai ficar preso no sistema farmacêutico? Gente, entenda uma coisa, o remédio de farmácia, ele funciona como um anestésico, ele é um analgésico, ele vai tirar sua dor ali durante 2, 3 horas, o efeito da química começa a passar, a dor volta de novo. Por quê? Porque o problema, o que está causando a dor, o motivo, não está sendo tratado. A cartilagem que hoje não existe mais no teu joelho, na tua coluna, não está sendo recuperada. E é por isso que a dor ela não passa. Se você não tratar o problema que ocasiona a dor, você fica preso no sistema farmacêutico. E é por isso que o Articular, gente, ele dá esse resultado. É por isso que o Articular hoje, ele acaba com o sofrimento do povo. Porque ele é um produto que foi criado exatamente para acabar com o problema, com o motivo que causa a sua dor. Resolver o problema, a dor desaparece. É simples assim. Você não vai precisar ficar tomando pro resto da vida. Ele é um tratamento que vai botar um ponto final naquela dor intensa do joelho, daquela dor na coluna, naquela dor no quadril. Você que trabalha bastante, tem uma rotina muito pesada, tem uma rotina que desgasta muito, saiba de uma coisa, sem saúde você não consegue trabalhar mais não. E é por isso que eu falo, muitas pessoas deixam a saúde em segundo plano e só vai lembrar da saúde quando realmente o calo aperta. E o que eu quero te dizer é que eu também já passei por isso. Gente, pra quem não me conhece, eu sou o André Andrade, eu sou o diretor aqui da empresa, eu quem desenvolvi o Articular e eu falo pra você, eu desenvolvi esse produto depois de uma necessidade que eu também tive. Eu tive um problema muito sério com o meu joelho esquerdo, eu tive condromalácia e artrose. Pra quem tem, sabe o que eu tô falando. Gente, uma dor terrível. Eu não conseguia fazer absolutamente nada, nem o meu carro eu conseguia dirigir. Só pra você ter uma noção, não conseguia trabalhar. E todos os medicamentos que eu tomei, desde o Dipirona Dorflex até uma codeína, um tramal, uma morfina, não resolveu mais. É o que eu falo, o corpo ele se acostuma com a química e chega uma hora que não faz mais efeito. E o ortopedista ele falou pra mim, falou, Andrei, para de tomar esses remédios de medicação forte. Vamos fazer um tratamento que realmente funciona. Ácido hialurônico. Eu não sabia o que era. Na época, era lançamento. Ácido hialurônico. Eu fiz 6 aplicações de ácido hialurônico. E depois dessas 6 infiltrações que eu fiz, a minha vida mudou completamente. Eu falo pra você, gente, só quem sofre com a dor sabe o que a gente passa. Só quem sofre com dor sabe o quanto gasta de dinheiro, de medicação, noites mal dormidas, não consegue trabalhar direito, trabalha estressado, aí pega um trânsito, já fica mais estressado ainda, desconta em quem não deve. Gente, é difícil. E é difícil também você ter uma pessoa do seu lado que vive reclamando de dor. Se você tem uma pessoa que está passando por isso, ou você é essa pessoa, use o Articular, gente. Porque dentro da cápsula desse produto tem o mesmo ácido hialurônico. O mesmo ácido hialurônico que foi usado no meu joelho, eu mandei colocar dentro da cápsula. Só que não tem só o ácido hialurônico. Ele tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico. Então essa fórmula é uma fórmula que foi muito tempo estudada, testada em diversos organismos e eu falo pra você, nós somos o melhor produto ortopédico do Brasil, segundo a Anvisa e Ministério da Saúde. Por quê? Esse produto ele alcança a maior pontuação de resultado em pouco tempo. É o produto que tem o melhor resultado com menos tempo. E é o que eu costumo dizer. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar e tratar, colocar um ponto final nessa artrite, nessa artrose, nessa bursite, tendinite, fibromialgia, você que não aguenta mais gastar dinheiro com medicação, vamos fazer o seguinte, separa um papel e caneta, porque hoje a promoção está incrível. Eu vou liberar uma promoção incrível hoje e você tem que ligar nesse telefone aqui, ó, que está aparecendo na sua tela. É o 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Tem a opção também de você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui abaixo e você cair diretamente no WhatsApp. Então, gente, não perca tempo.
Chega de ficar gastando seu dinheiro com farmácia, invista naquilo que realmente funciona, que dá resultado, e aqui nós somos assim, transparente. Colocamos o depoimento, testemunho de pessoas que usam o produto para que você veja que realmente funciona. E que você também vai ser o próximo a mandar o seu depoimento aqui com a gente. Então ligue e peça o seu Articular aqui, 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para quem ligar hoje, vou mandar de presente, começando pelo Ora Pronobis, é o queridinho do povo, todo mundo adora Ora Pronobis. É ótimo para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, problemas intestinais. Você também que tem problema circulatório, ele é ótimo, gente. É Santa Planta, né? Conhecido como Santa Planta. Ora Pronobis concentrado, é o Gold esse aqui, tá? E ainda recebe também 2 pomadas massageadoras. Gente, são pomadas de fabricação própria, tá? Pomada Ice, que é aquela pomada que você vai usar na manhã, e a pomada Hot, que é a que esquenta, que você passa de noite. Essa que esquenta de noite, gente, é maravilhosa. Ela tem ácido hialurônico dentro da pomada. Gente, é resultado garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. E além dessas pomadas, você ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete que você coloca os pés em cima dele, ele faz 16 tipos de massagem, melhorando a circulação. Quem tem varizes é ótimo. E também recebe o aparelho de massagem, aquele que coloca nas mãos, a pistola massageadora, gente, é maravilhoso, para fazer massagem localizada. Tudo isso recebe na porta de casa. E o pagamento só pro finalzinho do ano. Pagamento pro finalzinho do ano, então aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. Na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, o país estava de vento em popa. Todos os veículos de comunicação eram uníssonos em anunciar as maravilhas da administração pública. Quem lembra disso? Era para todo lado, justamente porque não havia a possibilidade de checagem das informações. Naquela época só havia mesmo os canais abertos de televisão, as rádios e as revistas e os jornais impressos, com as notícias que eram divulgadas apenas no dia seguinte. Imagina como tinha poder a Secretaria de Comunicação do governo. Era sempre o que os caras queriam, sem contestação ou comprovação. Se fazia uso das premissas dos pais do comunismo europeu, como Leon Trotsky e Karl Marx, e tantos outros que recomendavam o domínio dos veículos de comunicação existentes para o completo doutrinamento de suas ideologias de controle. Ninguém tinha referências para contestar. Os veículos dependiam, como ainda dependem hoje, das verbas do governo federal. Por isso era muito fácil controlar as mídias da época e disseminar apenas o que era direcionado. Nos tempos de FHC não havia as mídias sociais que temos hoje, que permitem a qualquer talento publicar verdades e contestar as mentiras disseminadas pelas autoridades, sejam elas quem forem. Esse advento veio para se confirmar como uma necessidade do povo que se viu mais livre para decidir, para pensar como realmente deve ser. E isso deixou irritadíssimos os que não conseguem se adaptar à modernidade, à tecnologia. Por isso o desespero pelo controle, pelo cerceamento, pela volta da censura, ao ponto de uma dessas autoridades dizer certo dia que, antes das mídias sociais, eram felizes e não sabiam. Claro que eram felizes, pois não havia quem contestasse, mostrasse a verdade ou simplesmente os desmentisse. Os caras nadavam de braçada, agora não podem mais. Só que esta turma continua vivendo no passado, achando que pode empurrar as mesmas ideias que usavam lá atrás. Gente velha de mente e espírito, que não conseguiu acompanhar a evolução dos tempos. Por isso luta para acabar com a força das mídias. Mas não vão conseguir, simplesmente porque elas são do povo, são a arma do povo contra as iniciativas do malfeitor, contra as mentiras e corrupções. Não adianta espernear, as mídias sociais chegaram para ficar e vão avançar. É o povo, ou o usuário, quem tem que decidir se é consumível ou não. E não o governo, com suas desculpas mirabolantes para tentar manter aquilo que sempre teve no passado. A mamata está acabando
E como um caminhão de batatas em movimento, tudo vai se ajeitando como o consumidor quer. Nesta segunda-feira foi divulgado mais um boletim Focus do Banco Central. E adivinha o quê? Não está nada, mas absolutamente nada igual ou até mesmo semelhante ao que divulgam as redes abertas ou o chamado consórcio de mídias. Nada. Ou seja, a economia não está de vento em popa, como diz diariamente a Globo News. Não está. Se estivesse, não haveria previsão de aumento das taxas de juros, da inflação e do dólar. Mas, de acordo com o Banco Central, o Boletim Focus mostra que a projeção da inflação para este ano é de 4,84%. Antes era de 4,71%, mas subiu. E está subindo que nem os foguetes de Elon Musk. E não parou por aí. Para 2025, a projeção é ainda maior. Segundo os analistas, até o dólar vai continuar subindo acima de qualquer previsão. Ou seja, os caras preveem uma coisa em uma semana e na outra, bau, já era, superou e muito as previsões anteriores. Com isso, se consegue cada vez mais a insegurança do mercado. E, como consequência, a desvalorização do real, o aumento do dólar e preços dos alimentos disparados. Se ninguém fizer nada, o Brasil vai virar uma Argentina do tempo do governo anterior de Alberto Fernandes, porque, igual a Venezuela, já vai ter passado há muito tempo. Mas, de acordo com a mídia consorciada, não é bem assim. Os alimentos estão mais baratos e a fartura está na mesa dos brasileiros com empregos de montão. Veja como os caras ainda estão na década do Fernando Henrique Cardoso e tentam acreditar que o povo não terá como confirmar, como checar. Chega a ser até ridículo isso. Quer ver uma coisa? Se os alimentos estão mesmo mais baratos, como essa gente está dizendo por aí, por que, então, não mostrar? Não mostra onde é o supermercado que eles encontram esses produtos mais baratos todos os dias e saem por aí alardeando? Por que não dão o endereço para a gente ir lá e fazer as compras também? Vou até pedir à nossa audiência que, quando for ao supermercado, que registre o preço dos produtos. Faça um vídeo, um pequeno vídeo de 15 segundos no máximo, na horizontal, que a gente divulga aqui. Vamos ver se os preços estão baixos mesmo. Vamos mostrar na prática. Quem quiser gravar o vídeo pode mandar, que a gente divulga por aqui. Você de qualquer lugar do país, mas tem de ser de no máximo 15 segundos. E vamos constatar, e vamos comparar, para ver quem está falando a verdade. É isso que essa gente não quer, que nós mostremos a verdade. Não adianta tentar censurar a liberdade de expressão, porque não vai dar certo. E ainda neste contexto, a taxa de juros vai subir de novo e pode fechar o ano a incríveis 12%. Dá para acreditar nisso? O governo falava tanto de Roberto Campos Neto, dizendo que ele era um inimigo da nação porque não baixava os juros. E agora o diretor indicado pelo PT, Gabriel Galípolo, está no mesmo jeito, no mesmo barco, na concordância do aumento. Isso porque a economia não permite aquecimento no momento em que se encontra. No atual governo, o custo das estatais, por exemplo, explodiu, enquanto o lucro desabou. Só os gastos com salários em 2023 foram mais de 130 bilhões de reais, segundo o relatório agregado de empresas estatais federais. Como é que tem gente dizendo por aí que está tudo bem? Querem enganar a quem? Agora veja o que está acontecendo na Argentina. O presidente do país é um economista. Javier Milei teve a maior aprovação de um governo em um ano de mandato, depois de mais de uma década e meia do regime do peronista ou dos peronistas de esquerda. Uma pesquisa mostrou nesta segunda-feira que 56% dos argentinos aprovam a maneira de governar de Milei. Ele está chegando a 60% e continua subindo com a política de austeridade e corte de gastos. A luz brilha incandescente no final do túnel.
no país portenho, e tudo o que ele está fazendo é cortar gastos, mordomias e governar para o povo, fortalecendo a economia. O governo brasileiro não sabe fazer isso. E daqui a pouco, do jeito que os burros estão batendo na água, o Brasil também terá uma imensa dificuldade para pagar salários. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, do amadorismo das autoridades brasileiras no trato com a gestão pública, logo depois do intervalo. Porque agora eu preciso que você preste atenção no recado de nosso apoiador para você. É bem rapidinho e a gente volta na sequência. Até já. Olá, Paulo. E para você que está assistindo agora, vamos falar de saúde. Está sem energia? Sente cansaço constante? Estresse? A produtividade caiu? Sua imunidade está tão baixa que um simples resfriado já te derruba? Sente formigamento no corpo? Fadiga muscular? Desconforto abdominal? Você notou que seu peso muda sem explicação? Seu cabelo está fraco, sem brilho? Aquela dor de cabeça que não vai embora ou uma enxaqueca crônica? Esses sintomas podem estar ligados à saúde intestinal, à baixa imunidade, à má circulação ou à ausência de vitaminas, proteínas e minerais indispensáveis para o corpo. Se você se identificou, conheça o Biogama Supra, um suplemento de alta performance feito com bio e nanotecnologia. Ele contém MSM, o famoso enxofre orgânico, um mineral poderoso para a sua saúde. Regula o sistema nervoso central, regula a circulação sanguínea, restaura e equilibra a flora intestinal, combatendo inflamações, regula a produção hormonal, aliviando os sintomas da menopausa e TPM, auxilia a produção de enzimas nas glândulas do corpo, aumentando a resistência a doenças, auxilia a produção de colágeno e queratina, fortalece cabelos e unhas, restaura a saúde da pele, combate rugas, acne, micose, eczema e mais. Equilibra o metabolismo, regulando o peso de acordo com a sua estatura. Alivia dores de cabeça e enxaquecas crônicas. Aumenta a imunidade e prepara você para enfrentar os desafios do dia a dia com mais energia e disposição. E hoje temos uma promoção exclusiva para quem acompanha o Mundial Telenotícias. Ligue agora, 0800 777 0007 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 9963. Aproveite o desconto de 60% no kit Biogama Supra e ainda ganha um lindo smartwatch. Não perca esta chance. Ligue 0800 777 0007 ou acesse pelo QR Code na tela. Nossa equipe está pronta para lhe atender. Biogama Supra. Regula o sistema nervoso central, regula a circulação sanguínea, restaura e equilibra a flora intestinal, combatendo inflamações. Regula a produção hormonal, aliviando os sintomas da menopausa e TPM. Auxilia a produção de enzimas nas glândulas do corpo, aumentando a resistência a doenças. Auxilia a produção de colágeno e queratina. Fortalece cabelos e unhas. Restaura a saúde da pele. Combate rugas, acne, micose, eczema e mais. Equilibra o metabolismo, regulando o peso de acordo com a sua estatura. Alivia dores de cabeça e enxaquecas crônicas. Aumenta a imunidade e prepara você para enfrentar os desafios do dia a dia com mais energia e disposição. Experimente o Biogama Supra e descubra o poder que a natureza e a ciência têm a oferecer para a sua saúde. Invista no seu bem-estar e sinta a diferença. Não perca a chance de transformar sua vida. E aproveite essa oferta incrível. Biogama Supra, um suplemento de alta performance. E já estamos de volta com o nosso programa de análises. O Brasil realmente não é brincadeira, não. Enquanto o presidente dos pobres vende sonhos e gasta mais que os sultões das Arábias,
o povo fica cada vez mais pobre e dependente, se distanciando com a velocidade da luz daqueles que acreditou que o salvaria. Sucesso para quem vende ilusões, está dando certo. E o pacote está cheio para este fim de ano. Como é que em um país onde se diz que há inúmeros miseráveis, famintos, discrepâncias sociais, certas categorias de servidores precisam e lutam para ter mais privilégios que os outros? Não é uma sacanagem isso? Como é que pode? Pois esse é o caso do Poder Judiciário brasileiro, que gastou em apenas um ano mais de 12 bilhões de reais em indenizações e penduricalhos para os seus juízes. Como? Essa cifra corresponde à soma de auxílios, gratificações e bônus concedidos aos magistrados em razão de decisões judiciais ou de conselhos administrativos, o equivalente a R$ 1 bilhão por mês. Como são eles mesmos que julgam, e quando se trata de encher os bolsos, a decisão é certa e conhecida. A maior parte das indenizações e dos penduricários, como auxílios e gratificações, foi repassada a juízes estaduais, que são a maioria na magistratura. E o argumento é sempre o mesmo, que a classe precisa ser motivada. Dá para acreditar? São esses os valores que impulsionam as remunerações dos magistrados no país para além do teto constitucional, correspondente ao salário dos ministros do STF, que hoje é de R$ 44 mil. Está tudo errado e ninguém está nem aí para mais nada do que vai pensar a população. O que vale mesmo é o meu bolso primeiro. E o presidente do STF está arrumando mais uma sarna para se coçar. Luiz Roberto Barroso determinou a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos policiais militares do estado de São Paulo. A decisão atende a um pedido da Defensoria Pública e foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 9 de dezembro. O ministro determinou ainda uma série de medidas que deverão impactar economicamente no orçamento do Estado para a questão da segurança, como a recomposição do número total de câmeras para um mínimo de 10.125. Uou. E gravação ininterrupta, para que seja comprovada a efetividade do sistema de acionamento remoto, automático e intencional. Isso, obviamente, vai gerar um aumento no custo operacional das ações da polícia no Estado, que preza pela tolerância zero nos casos de criminalidade. A discussão das câmeras corporais foi intensa no meio deste ano, com o Estado vencendo nos argumentos apresentados, o Estado de São Paulo. Mas alguma coisa está acontecendo que a pressão aumentou novamente. Talvez até pela ingerência de alguns setores da comunicação, historicamente ligados à defensoria das chamadas vítimas da sociedade. Quando eles cometem irregularidades, ou quando essas vítimas da sociedade cometem irregularidades, para esses veículos de comunicação não é problema muito sério. Ninguém fala nada e o assunto não ganha a mesma repercussão de quando um policial é envolvido em uma ocorrência. Se ele morre, está tudo bem, ninguém fala nada. Se ele mata, aí sim, é problema. Se convencionou a inverter o processo. Quem é o criminoso é o policial, não o bandido. E o uso das câmeras corporais visa diminuir a ação dos agentes da lei, sob o argumento de que eles exageram no uso da violência, como se eles fossem mais preparados do que a força que atua contra eles hoje em dia. Com a câmera ligada, o policial ficará mais intimidado a agir. Não poderá mais sequer enquadrar um suspeito, já que também é proibido, se um processo de investigação não estiver em curso. Com a câmera ligada, o policial vai deixar de agir, sim. E quando tiver de agir, vai oferecer flores e livros aos bandidos. Quem sabe, os criminosos não se solidarizam também e param com as agressões
contra os policiais. Talvez estejamos aí de frente para a solução de todos os problemas da segurança pública no país. Quem sabe? Vamos fazer mais um intervalo, é bem rapidinho, e voltamos na sequência para falarmos do internacional. A posse de Donald Trump se aproxima e muito ditador já está saindo de cena. Espere por aí que a gente volta em instantes. Até já. Sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito, isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade de entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona, e isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone. 0800 323 0090. Anota o telefone. 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode. Mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, um homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. Já voltamos e agora para falarmos um pouco do internacional. Mais um ditador caindo fora do cenário político mundial. Há quem diga que seja também o efeito Donald Trump. Será?
O presidente dos Estados Unidos, o atual Joe Biden, afirmou neste domingo, 8 de dezembro, que o país trabalhará com parceiros e partes interessadas na Síria para aproveitar oportunidades e gerenciar os riscos após forças rebeldes derrubarem o presidente Bashar al-Assad. Foram décadas de comando e imposições na Síria sob o comando dos Assad, pai e filho. Agora acabou. Em declarações feitas na Casa Branca, Joe Biden afirmou que os Estados Unidos irão apoiar os vizinhos da Síria durante o período de transição e avaliar as palavras e ações dos grupos rebeldes. Biden também declarou que os Estados Unidos não sabem oficialmente o paradeiro de Assad, mas mencionou relatos de que ele teria fugido para Moscou, na Rússia. Ele acrescentou que Assad deve ser responsabilizado pelos crimes que cometeu. O presidente destacou que a Síria enfrenta um período de risco e incertezas, sendo a primeira vez em anos que nem a Rússia, nem o Irã, nem a organização militante Hezbollah exercem papel influente no país. Joe Biden também informou que as forças norte-americanas realizaram, neste domingo, uma dúzia de ataques de precisão na Síria contra campos e operativos do grupo militante Estado Islâmico. E para falarmos mais sobre essa situação, nós vamos conversar agora com o nosso analista de geopolítica, Coronel Gerson Gomes. Olá, Gerson. Seja muito bem-vindo. Já vi que você está de volta à sua base nos Estados Unidos. O que você tem a dizer dessa derrubada de Bashar al-Assad? Seja bem-vindo, Gerson. Muito bom estar de volta em casa. Realmente, acabei de chegar de Buenos Aires, na Argentina, há poucas horas, e já estamos aqui falando do Oriente Médio, né, Paulo? Uma alegria estar com você de volta e com a nossa audiência do Mundial Telenotícias. Pois é, a Síria é um dos locais, um dos tabuleiros geopolíticos mais complexos de todo o planeta. E começou a movimentar uma série de desdobramentos e, podemos dizer, por que não dizer, antecipações à posse de Donald Trump, e a Síria talvez seja um dos exemplos mais significativos do que representará a nova política externa do governo norte-americano. Vamos tentar explicar rapidamente isso. Você falou na sua chamada que o Biden disse dos ataques feitos no domingo sobre algumas bases do ISIS. É muito importante essa frase para que a gente entenda o contexto do que está acontecendo na Síria. O ISIS, por incrível que pareça, é uma organização que foi criada de um grupo muito extremista e que se instalou na Síria e no Iraque. Não podemos esquecer que ISIS é um acrônimo, ou seja, é uma sigla que significa Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Então, a Síria foi base desse grupo altamente extremista que tinha na jihad, ou seja, na guerra espiritual do islamismo, uma guerra que foi para as últimas consequências de matar todos aqueles infiéis. Inclusive, tem aquelas imagens que nós sabemos dos cristãos cóptas que foram degolados na frente das imagens e de jornalistas que foram degolados e mostradas as imagens para o mundo. Por que eu estou falando sobre isso, Paulo? Para que a gente entenda a complexidade da Síria. A Síria é o único país do planeta que você tem tropas da Rússia, tropas dos Estados Unidos, tropas regulares, inclusive iranianas, da força Quds, da força revolucionária, todos atuando, por incrível que pareça, como co-beligerantes contra o ISIS. Então, olha só o que eu estou dizendo. Estados Unidos bombardeou bases do ISIS. O ISIS é uma força de origem completamente antagônica ao Irã, que são xiitas. E os xiitas foram para lá para ajudar o Bashar al-Assad contra esses grupos que também são bombardeados, seja pelos grupos que eram do governo, seja pelos os grupos iranianos xiitas. Então, a Síria é o único país do mundo onde você vai ter tropas americanas e iranianas bombardeando o inimigo comum. É tão complexa a situação da Síria que o Bashar al-Assad, quando ele cai, o grupo que vai e toma a capital
é um grupo dissidente ou que se separou do ISIS, e esse ataque que o Biden faz referência é apenas um alerta para esse grupo. Que grupo é esse? O grupo que está liderando agora chama-se HTS. O HTS, ele lá atrás, ele era ligado à Al-Qaeda e ligado ao ISIS. Mas eles perceberam uma coisa, eles também capturaram jornalistas ocidentais. O ISIS degolou na frente das imagens e mostrou essas imagens para o mundo. O que fez a Al-Nusra, que foi esse grupo que hoje recebeu essa remodelagem, né? A gente chama de rebranding, né? Aqui nos Estados Unidos, Paulo, que eles saíram do Al-Nusra e viraram o HTS. O que é esse grupo? Era o mesmo grupo ligado ao ISIS, mas que percebeu que não valia a pena você ir para a jihad de uma forma a hostilizar o Ocidente. Então, eles falavam que queriam colocar a ideia de um Estado Islâmico governando somente na Síria, que eles não queriam exportar isso para os outros lugares do mundo e que respeitariam os cristãos e outros grupos ali dentro da Síria. Pois foi exatamente esse o discurso, Paulo, que o HTS fez logo nas primeiras horas, dizendo que sim, eles fariam a Sharia, ou seja, a imposição da lei islâmica, porém respeitariam os grupos de cristãos, os grupos até mesmo do norte ali, que a gente tem que falar sobre isso daqui a pouquinho, que tem a ver com a Turquia, do Kurdistão, que nunca foi criado, porque esses povos curdos, eles estão ali no Iraque, estão na Turquia, estão na Síria, chegam até um pedaço dentro do Irã. Então, essa confusão que está ali começou a se desmontar por causa da política externa norte-americana que se aproxima. Trump, ele representa um pensamento completamente diferente da política externa tocada pelo governo Biden. O governo Biden, ele olha a questão da geopolítica energética que existe na região, seja o Irã, que é a segunda maior reserva de gás natural do mundo, só perde para a Rússia, que é a maior reserva de gás natural do planeta. A guerra na Ucrânia tem a ver com essa geopolítica do óleo e a guerra na Síria também. Quem que sai ganhando ou quem sai perdendo desse primeiro movimento que a gente já percebe, com Bashar al-Assad, tudo leva a crer que esteja na Rússia, não sabemos ainda oficialmente, mas há quem diga que sim, ele foi buscar abrigo no seu principal aliado estratégico, mas quem sai perdendo, a princípio, é o próprio Irã. A Rússia, obviamente, tem uma base naval, uma base aérea ali na Síria, protegeu as suas instalações, era o principal aliado de Bashar al-Assad, desde a época da União Soviética, há essa aliança do pai, né, do Bashar al-Assad, ou seja, já são 50 anos de dinastia ali sobre o povo sírio, impondo um terrorismo, e você mostrou ali, falou sobre imagens dos presídios, das torturas, que sabia-se que era imposta para manter a mão forte sobre o regime da Síria. Mas é muito difícil, Paulo, porque a Turquia, que tem muito interesse ali em relação, particularmente aos curdos, que estão ali ao sul da Turquia, ao norte da Síria, esse mesmo grupo foi apoiado agora pelos Estados Unidos e a Turquia apoiou o HTS nessa tomada. Sim. Então nós temos ali Turquia apoiando o HTS. Temos os Estados Unidos apoiando os curdos, que também eram contra o Bashar al-Assad. E nós tínhamos somente o Irã e a Rússia apoiando o Bashar al-Assad, que são os dois grupos que estão muito fragilizados agora, seja a Rússia na guerra da Ucrânia, seja o Irã, depois que os seus aliados ali do Hezbollah e o próprio Irã sofreu ataques diretos de Israel. Então, tudo leva a crer que haverá um redesenho da geopolítica naquela região, que é uma geopolítica ligada essencialmente à questão energética e que tem na religião o pano de fundo para justificar toda essa hostilidade, Paulo. Olha, ninguém aguentava mais, né, aquela mão dura do Bashar al-Assad. Ninguém. Né? Nós temos aí falas, né, vídeos com falas, né, de sírios por todo lado do mundo e dentro da Síria, né, dizendo que estão com borboletas na barriga, no estômago, de tanta felicidade com o fim desse regime. E esse grupo que está assumindo está com perspectivas de deixar o povo escolher qual regime a ser adotado, ou seja,
quem será o próximo presidente da Síria. E o regime de Bashar al-Assad, como você disse, era tão duro que você mencionou o vídeo e nós vamos rodar o vídeo agora. Foi um vídeo capturado por um drone e que revelou imagens da prisão de Sednaya, na Síria, uma instalação notória, amplamente condenada como um centro de tortura e abusos de direitos humanos sob o regime de Bashar al-Assad. Famílias se alinharam em longas filas, quilômetros de carros para se reunirem com os seus entes queridos, detidos pelo regime de Assad. Na última década, repórteres da agência Anadolu, em Damasco, documentaram os esforços da Defesa Civil Síria, conhecida como os capacetes brancos, enquanto trabalhavam para descobrir câmaras escondidas na prisão. Localizada a 30 quilômetros ao norte de Damasco, a instalação é reconhecida ou é conhecida pelo uso de tortura e força excessiva. Acredita-se ter vários níveis subterrâneos. Gesso, o mundo não está mais aguentando esses ditadores que abusam da violência para se manterem no poder, né? Não tem mais espaço para eles. E a culpa disso é a globalização que permite que a informação viaje na velocidade da luz. O cara hoje vê o que está acontecendo no outro lado e pode comparar, né? Fala, olha, eu quero aquilo ali, que é melhor para mim do que o que está aqui. E com isso junta-se, né, a posse de Donald Trump também, que vem para apertar os russos sem dinheiro, porque acabaram com tudo, com a guerra na Ucrânia, a China também distanciando, o Irã, mais complicado, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse avanço tecnológico do Irã, mas, enfim, esses dois parceiros históricos da Síria não têm dinheiro para mais nada. E aí, dá nisso aí, né? Ou seja, é uma mudança de tempo aí notória. Qual é a sua opinião sobre isso? Você tem toda a razão. A questão do Trump, ela suscita vários debates em relação a sistemas autoritários que estão ainda sendo mantidos por alianças que contavam com uma certa debilidade ou uma ausência do próprio governo americano. Quando você coloca a questão nessa perspectiva, nós não podemos esquecer daquela retirada catastrófica, vergonhosa, vexaminosa do Afeganistão logo no início do governo Biden. Aquilo liberou toda aquela região da Ásia Central, liberado para uma política muito mais agressiva. Os próprios lá que impuseram sobre o Irã um regime ultra-autoritário, punindo as mulheres que não usam, existe lá um ministério que vai atrás das pessoas que não se comportam dentro do que a religião islâmica exige, imposta pelos ayatolás. Isso está causando uma insatisfação no Irã já há muitos anos, mas agora volta uma esperança quando Bashar al-Assad ele cai, porque o Irã apoiava o Bashar al-Assad. E também nós temos toda uma expectativa que reverbera por todo mundo. Nós podemos falar sobre isso, até faço esse desafio a você, que nós possamos falar sobre isso amanhã, porque eu estou vindo da Argentina e claro que há comparações com o que pode acontecer com Nicolás Maduro. Obviamente, eu quando vinha embora pegando Uber para o aeroporto, eu fui com um motorista venezuelano e a gente foi falando sobre será que na Venezuela vai acontecer a mesma coisa que na Síria? E por que não dizer, isso reverbera sobre o Brasil também, mas deixamos para amanhã. Vamos voltar aqui ao que nós estamos falando. Você tem toda a razão. O mundo inteiro depende hoje de informação que está tentando ser cerceada. No Brasil, aí com o Supremo Tribunal Federal militando a favor do controle das redes sociais, e em todos os governos autoritários é fundamental o controle das redes sociais. Veja, por exemplo, que isso que você está falando de Bashar al-Assad, ocorreu essa força, esse enforcement em cima da população após o que a gente chamou de Primavera Árabe. O que aconteceu
na Líbia, o que aconteceu no norte da África, o que aconteceu, por que não dizer, na Geórgia em 2008, na Ucrânia em 2014, todos são fenômenos, e no próprio Irã, que foi abafada, aquelas primeiras manifestações também ligadas à insatisfação da população que se comunicava pelas redes sociais, tudo isso foi abafado, Paulo, com muita censura, com muita repressão, com tortura, com esse tipo de prisões, que tem os seus correlatos, seja na Venezuela, que existe lá um complexo que era um shopping, foi transformado numa prisão de tortura, seja essa que as nossas imagens mostraram. Acontece isso na própria Rússia, nós tivemos o Navalny morrendo, que era o principal opositor do Putin, na prisão. A esposa dele hoje está, se eu não me engano, na Inglaterra, e fazendo essa denúncia de como esses regimes eles acabam fazendo o que a China faz, o que a Rússia faz, o que o Irã faz e o que a Síria fazia. Agora, quando eu falo fazia, eu termino o meu comentário dizendo o seguinte: é fundamental a gente acompanhar os próximos passos, porque o que está ruim pode ainda piorar se esse grupo que se estabelecer no poder, de fato, desejar impor sobre a população, que na Síria tem cristãos, tem drusos e tem, principalmente ao norte, os curdos. Os curdos, eles merecem uma análise para outro dia, a gente pode falar sobre isso, mas eu só posso dizer o seguinte: o pobre dos curdos, eles querem ter o seu país, o Kurdistão, só que eles estão entre a Turquia, que não quer saber deles, entre a Síria, que não quer saber deles, no Iraque, que, por outro lado, também não quer saber dos curdos, e o Irã, que inclusive os persegue lá com o exército revolucionário ali dos ayatolás. Então você veja que essa etnia que tem origem muçulmana, ou seja, eles têm religião muçulmana, eles são rejeitados por todos os países também muçulmanos. Então você vê que é muito difícil. Lembra a questão da Palestina. Agora, por último, eu vou te falar um insight que pouca gente está comentando. Israel percebeu que esse era o momento de avançar sobre as colinas do Golã e hoje fez uma grande operação, que na verdade começou ontem para hoje, para tomar o Monte Hermon. Ali você tem o comandamento sobre as nascentes do Jordão, mas principalmente você consegue colocar e instalar radares para acabar com aqueles ataques de drones e de mísseis de cruzeiro que vinham navegando em baixa altitude, que estavam fragilizando a defesa de Israel. Então, Israel aproveitou esse momento dessa confusão, avançou sobre as colinas de Golã e agora, nesse momento, ele já está ocupando o Monte Hermon. Se isso realmente se consolidar, Paulo, significa que Israel acaba com dois problemas. Vai acabar com todo o suprimento do Hezbollah que acontecia vindo do Iraque, passando pela Síria, e também vai acabar com toda a defesa antiaérea da Síria, que impedia que ele pudesse fazer os ataques com reabastecimento em voo lá para o Irã. É uma mensagem muito importante do ponto de vista da geopolítica e principalmente das manobras militares. Então, tudo isso está acontecendo em tempo real. Eu estou falando com você e isso está acontecendo agora, right now, lá em Israel. É muito interessante, mas já que você está falando disso, no fim de semana o Irã também surpreendeu o Ocidente ao fazer um teste com um míssil balístico intercontinental. Jogou o bicho lá para cima, na atmosfera, e trouxe de volta. O teste foi muito bem sucedido e ficou claro que aquilo era tecnologia russa, ou seja, os russos passando para o Irã essa tecnologia de míssil balístico, né? Nós sabemos que um míssil balístico, quando ele reentra, vamos dizer assim, na atmosfera, não há mais tempo de reação. Então poderia facilmente romper o Iron Dome aí do sistema de defesa de Israel e causar um sério problema. Nós sabemos as intenções do Irã com relação a Israel. Se se dispara um míssil como esse, cheio de ogivas nucleares contra Israel, acabou. Vai ficar uma situação bastante complicada, principalmente para o Irã também. Não é como, né, quem tem medo, então, né, o que vai acontecer é o seguinte: o Irã muito provavelmente não vai chegar ao ponto de disparar um míssil carregado de ogivas nucleares, porque também será o seu fim. Qual é a sua opinião sobre isso?
Então, acaba essa sua chamada está ligada a essa operação ofensiva feita ali nas colinas de Golã, avançando na Síria ali sobre o Monte Hermon. Por quê? Porque Israel está justamente se colocando na região com capacidade de fazer operações aéreas por cima do território sírio. Foram feitos ataques ainda hoje, neutralizando justamente as baterias antiaéreas e as instalações de radares que existiam na Síria, que eram, obviamente, tecnologia russa também, para possibilitar a Israel de neutralizar exatamente essa possibilidade que você levanta. Mísseis balísticos intercontinentais ou mísseis balísticos que possam carregar outros mísseis que na reentrada, como você disse, eles pegam um impulso, uma velocidade que é impossível ser detectada, não pelo Iron Dome, como você colocou, porque o Iron Dome é de baixa altitude, mas do Arrow 2 e Arrow 3 de Israel, que esse sim consegue interceptar fora até da atmosfera. Porém, como você disse, um míssil como esse, ele se divide em 3, 4, 5, e é uma tecnologia russa muito moderna. A Rússia também fez esse lançamento lá na Ucrânia para dar um aviso, e fez agora esse lançamento do Irã também para dar um aviso. Só que, Paulo, particularmente a minha análise é a seguinte: nem a Rússia, nem o Irã têm capacidade de durar na ação. Todos eles já estão fazendo essas demonstrações, já esperando que Donald Trump assuma e refaça todo esse tabuleiro geopolítico da região. Uma coisa é você colocar um míssil desse em órbita. E o Irã, todos nós já sabemos, ele tem tecnologia, inclusive já lançou seus próprios satélites, ele detém essa tecnologia. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, quando o programa espacial brasileiro ele foi boicotado e não prosperou, o Brasil perdeu a capacidade dissuasória de dizer o seguinte: nós não temos ogivas nucleares, mas nós dominamos o ciclo completo de enriquecimento. O Brasil é um dos poucos países que domina, ele tem capacidade de enriquecer urânio se for preciso para atividade bélica. Sim, ele abriu mão dessa capacidade, mas o Brasil não surpreende ninguém. Por quê? Porque o Brasil não lança os seus próprios satélites. Você não tem um vetor para lançar uma arma de longo alcance, e o Irã tem. O Irã coloca os seus satélites em órbita. Os países que têm um programa espacial não é somente para colocar satélites em comunicação, mas é para dizer que eles têm o potencial de usar essa tecnologia também para a área bélica, se preciso for. É assim com a Índia e Paquistão, é assim na China, é assim com a Rússia e também acontece ali naquela região. Teoricamente, somente Israel detém artefatos nucleares. O Irã, com essa demonstração, está dizendo: eu posso receber esses artefatos do meu aliado Rússia. Mas, Paulo, eu vou te dizer uma coisa: Bashar al-Assad é uma demonstração dessa fragilidade dessa dupla. Rússia e Irã hoje, para mim, estão torcendo, na verdade, para que Donald Trump assuma o mais rápido possível, porque essa reconfiguração, na verdade, dará fôlego, possibilidade, até mesmo para que eles saiam dessa sinuca de bico que se lançaram depois do ataque lá de 7 de outubro do Hamas lá em Israel. Aquele ataque deflagrou uma série ou catalisou uma série de processos no Oriente Médio que nem a Rússia e o Irã têm capacidade hoje de segurar. E volto a dizer, presta atenção no ataque que Israel fez lá nas colinas de Golã, no Monte Hermon. Essa região, se for conquistada, dá uma vantagem, um comandamento estratégico de Israel para toda aquela área que deixa Israel praticamente impossível de deter Israel nos seus ataques aéreos lançados do seu território, seja para o Irã, seja para o Iraque, ou até mesmo para apoiar as operações que estão acontecendo hoje na Síria. Bom, mas isso não há a menor dúvida de que será dominado, né? O Monte de Golã será dominado. Israel já está ali com toda a capacidade técnica e militar que tem, está com tudo na mão para dominar. E isso me faz lembrar a época, né, Gerson, da Guerra dos Samurais, onde era só espada, né? Você vê como é que a humanidade avançou demais. Agora, a possibilidade de uma guerra com mísseis
intercontinentais que vão lá em cima na atmosfera e entram. Hein? Coitadinho dos samurais, né? Se tivesse que voltar no passado. E já que nós falamos disso, só para a gente encerrar, Donald Trump já mandou um recado bem duro para a OTAN, hein? Ele disse que vai retirar os Estados Unidos se os países da OTAN não cumprirem com suas obrigações financeiras, não pagarem suas contas, não colocarem dinheiro ali, ou seja, os Estados Unidos não querem ficar mais financiando ali os países da OTAN. E Donald Trump parece que está certo nessa exigência dele e vai mudar muita coisa, né, Gerson? Na verdade, o Trump ele já alertava isso antes, no seu primeiro mandato, não que retiraria os Estados Unidos da OTAN, isso é uma força de expressão, porque, na verdade, toda a indústria bélica da OTAN ela está conectada à indústria bélica dos Estados Unidos. Então, talvez uma forçação de expressão de barra você falar sobre uma nova política externa americana para a Europa. Mas, na verdade, o que o Trump dizia era o seguinte: nós temos o maior efetivo militar fora da base territorial dos Estados Unidos na Alemanha. E ele se perguntava à época, por que a gente mantém todo esse efetivo para defendê-los de quem? Da Rússia? Então por que vocês têm tanto gás comprado do Nord Stream 1, 2 e aquela que a gente já conhecia? Ele agora volta e o tabuleiro já está completamente diferente. Hoje, o gás da Rússia não consegue mais suprir a Europa, que teve a sua indústria perdendo competitividade, a energia está caríssima na Europa, e ele está dizendo o seguinte: bom, a guerra na Ucrânia precisa acabar para o bem de vocês e para o bem até dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele já disse que não vai manter o aporte financeiro de uma guerra e que está fragilizando a economia dos Estados Unidos. Então, o que diferencia Donald Trump nesse momento é que ele volta com aquela ideia do MAGA, do Make America Great Again, que na verdade nada mais é do que dizer o seguinte: primeiro os Estados Unidos, os interesses internos dos Estados Unidos, depois a política externa. Isso não é tão simples, a indústria de defesa precisa desse desenvolvimento tecnológico, existe todo um planejamento estratégico feito aqui nos Estados Unidos para migrar a tecnologia de defesa para a área civil. Então, tudo isso que ele está falando, ele está dizendo o seguinte: guerra não é a minha praia. Ele já fez isso no primeiro mandato, foi lá, conversou com o ditador da Coreia do Norte, esteve no leste europeu dizendo: vocês estão caminhando para uma hostilidade com a Rússia que é incongruente, e a minha prioridade é a disputa com a China. Ele quer rocar o tabuleiro geopolítico para o Pacífico, para o Indo-Pacífico. Então, tudo isso já está sendo considerado, Paulo. E a OTAN, cá para nós, a OTAN e a União Europeia, elas não sobrevivem sem os Estados Unidos. E por isso que tanto quando ele fala com o México, a presidente comunista do México já tremeu, como quando ele fala com os países europeus, todos já começam a se mexer. E olha só, eu vi que você fez um programa, eu estava na Argentina, especificamente sobre aquele tratado, né, do Mercosul com a União Europeia. Você sabe que eu costumo dizer que há muita consequência de coisas que a gente nem imagina, e uma delas, que você colocou muito bem, que Trump está ligado a vamos dizer assim, essa catalisador, que de repente o tratado começou a sair. Mas eu vou dizer uma coisa para você: uma das coisas que Trump vai fazer e que tirou munição da França e dos outros países que travavam esse acordo do Mercosul com a União Europeia é a questão ambiental. Ele tirou a munição por quê? Porque ele não vai endossar a Agenda 2030 da questão das mudanças climáticas. Ele volta ao programa anterior dele de tornar os Estados Unidos a maior potência energética e não quer nem saber dessa agenda de mudanças climáticas. Então, toda aquela pauta ambiental que travava essa negociação vai ficar sem munição. Então, muita coisa está mudando, Paulo, a partir de 20 de janeiro de 2025. Então, Gerson, nós vamos comentar também sobre isso um pouco mais,
no programa que nós teremos nessa terça-feira no meio do dia. Porque agora nós já esgotamos o nosso tempo e é sempre muito bom conversar com você, porque você traz esperanças, né? As suas palavras trazem um pouco de alento aí para a gente com relação ao que pode acontecer, principalmente no Oriente Médio, né? Com a conquista agora, né, de Golã pelos israelenses. Então isso é muito interessante para a gente discutir. Gerson, então, muito obrigado mais uma vez por sua participação conosco aqui. E nos vemos nesta terça-feira ao meio-dia, hein? Até lá. Até lá. Obrigado, Paulo. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like e se inscreva também no canal. A gente precisa muito disso, você não tem ideia. Um forte abraço e nos vemos de novo nesta terça-feira. Amanhã. Até lá.